Boa tarde. Iniciando mais um canal teórico, agradecendo a participação dos meus residentes. Desculpa quando eu falo meus residentes, mas é os meus carinhosos, né? Novamente dando sequência, e agora essa semana os R2, Diana e Pedro, estudaram Júnior e trouxeram um trabalho e uma paciente com febre reumática, que todos nós vamos aprender, com certeza. Só para comentar que o nosso residente Pedro está de licença e prontamente, semana que vem, a outra, ele estará aqui conosco. Dando início à apresentação do nosso colega Júnior e da nossa querida Diana. Então, gente, boa tarde. A apresentação que a gente vai fazer é de um caso de febre reumática que foi atendido no Maceió. E aí os colegas também compraram a ideia da gente discutir o tema por causa da relevância e de outras questões que a gente vai levantar aqui. Pode passar, Diana. Então, é um paciente do sexo masculino, 43 anos, natural de Campos, mora em Niterói há 30 anos, contador, casado, tem um ensino médio completo, cristão. Ele veio à consulta no início do mês de setembro com a queixa de cansaço. A história desse sintoma era que desde setembro de 2018, né, então há 2 anos, ele refere uma dispneia progressiva que inicialmente era desencadeada por grandes esforços e atualmente é precipitada por esforços moderados e pelo repouso. E aí ele relata que subir escadas, ladeira e na atividade sexual e ao dormir, ele tem apresentado queixas respiratórias. E aí, esse ano, ele apresentou dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores, que é pior à noite, e palpitações sem angina, e nega qualquer outro sinal de sintoma. Na história patológica pregressa, ele relatou internações aos 9 anos por febre reumática. Não tem relato documentado, mas o relato assim, que ele descreve parecia ser de uma cardite aguda que motivou a internação. Não fez profilaxia secundária após o primeiro quadro, né, após o primeiro surto, e recorreu da febre reumática aos 11 anos, demandando uma internação no CTI. Ele fez profilaxia com penicilina benzatina nesta dose até os 21 anos. É hipertenso há 10 anos usando enalapril, espironolactona e tinha uma hiperlipidemia isolada usando estatina há mais ou menos uns 3 meses. Na história familiar, o pai e mãe são vivos, né, são idosos saudáveis, tem 2 irmãos saudáveis, uma esposa hipertensa, um filho de 8 anos também saudável. E na história fisiológica, sem nenhuma alteração. Pode passar, Diana. A história social reside com a esposa ou com o filho, não tem nenhuma alteração assim, é sedentário, tem etilismo social e nega tabagismo, sem dados dignos de nota na revisão de sistemas. No exame físico, é um paciente lúcido e orientado, bem corado, boa perfusão capilar periférica, tem um sobrepeso, né, um IMC de 26, normotenso, frequência cardíaca controlada, uma circunferência abdominal dentro da normalidade. Alterações no exame físico, só o aparelho cardiovascular. O ritmo era regular, 3 tempos, um sopro cisto-diastólico em focos da base, de 4 cruzes em 6, com frêmito e sem irradiação. Né? Não sei se vocês já conseguiram palpar isso alguma vez, mas só de colocar a mão na região precordial do paciente era extremamente... já dava para sentir isso, né? E ele relatava que ele também não tinha essa sensação nos 2 últimos anos, foi que isso surgiu. Pode passar, Diana. Beleza. Esse é o ecocardiograma transtorácico dele, e do dia 15 de março de 2013. Então, assim, só para recapitular a história, né? Até os 21 anos ele fez profilaxia com penicilina benzatina, depois ele perde um segmento de praticamente 20 anos e ele volta agora para fazer atendimento com o eco que ele fazia ocasionalmente, que é de 2013, que já mostra alterações. Aqui, diâmetro diastólico, né? Então, o volume do ventrículo esquerdo ao final da diástole é de 5,9. O limite superior é de 5,6. Diâmetro sistólico normal, a parede posterior do ventrículo também de 1,2 centímetros e o limite por essa referência era de 1,1.
só que a fração de ejeção dele era de 76%, né? Ou seja, ele ainda funcionalmente tinha o VE preservado, mas com relação à forma, ele já tinha remodelamento cardíaco, né? A gente já consegue afirmar isso. O átrio esquerdo, também gosto de chamar a atenção disso, que apesar de ele estar de 3,8 centímetros, era próximo do limite superior da normalidade. Para um exame que é de 2013 e a gente está falando de 7 anos depois, muito provavelmente isso deve ter progredido e pode explicar por que ele está tendo sintomas e sinais de congestão pulmonar agora, né? A dispneia que ele tem apresentado. Ventrículo direito não tinha alteração nesse exame de 2013. Pode passar, Diana. Observações, agora o laudo final, né? Vou chamar a atenção para o que tem de alterado. A motilidade do folheto posterior da mitral estava diminuída, a válvula aórtica com calcificação dos folhetos, mas não tinha restrição para abrir a válvula, tricúspide preservada, pulmonar preservada, átrios preservados, ventrículo esquerdo hipertrofiado e o VD normal. Função sistólica do VE preservada. Agora, no Doppler, nota-se importante regurgitação aórtica ao Doppler, e a regurgitação mitral era mínima, leve no caso, né? Então, ele vê hipertrofia excêntrica do VE, um envolvimento reumático mitral e uma regurgitação mitral leve, mas uma aórtica muito importante. Isso de 2013, 7 anos atrás. Perfeito. Então, assim, na lista de problemas do caso, pode passar, Diana. Então, dispneia paroxística noturna, ortopneia, dispneia aos pequenos esforços, edema de membros inferiores, pior ao final do dia e palpitações fazem a gente conseguir construir um diagnóstico sindrômico que a gente já tinha trabalhado aqui também em outra aula, que é o diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, né? Nesse caso, a gente pode concluir que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E o diagnóstico etiológico, como o próprio laudo do eco diz, é uma cardiopatia reumática crônica, né, de uma sequela de uma febre reumática. Então, esse é o tema que a gente propõe discutir aqui. Eu só coloquei a classificação funcional para a gente lembrar de novo de que esse paciente ele progrediu de uma insuficiência cardíaca que provavelmente era classe 1 em 2013, agora para sintomas em repouso, né? Ele tem sintomas quando está dormindo, então progrediu para uma classe 4 num paciente de 43 anos que tem uma expectativa de vida que teoricamente seria grande, né? Esperamos que seja. Então, a gente vai discutir sobre febre reumática. Febre reumática e a complicação crônica mais incapacitante que ela tem, que é a cardiopatia reumática crônica. A febre reumática ela é uma complicação não supurativa causada pelo Streptococcus pyogenes, né? O Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Tem uma predileção por criança e por adultos jovens, né? Por uma questão assim mais relacionada a condições socioeconômicas. Geralmente, essas pessoas vivem em aglomerados. Esse germe ele causa impetigo crostoso, né, mais comum em crianças que têm contato com superfícies mais sujas. E pelo contato muito íntimo em populações mais pobres, a transmissão desta bactéria ela é muito comum, né? A gente usou uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia que fala que uma criança diagnosticada com febre reumática, as pesquisas mostram que 35% da família também é, no mínimo, colonizada pelo estreptococo, né? E a gente vai ver por que é importante a gente falar sobre isso. A febre reumática acomete crianças e adultos jovens, como eu disse, e a sequela crônica, que é a cardiopatia, é muitas vezes incapacitante. A relevância do tema é tão grande que nos últimos 10 anos, isso de 2008 para trás, foram gastos quase 160 milhões de reais, só com internação clínica e com cirurgia. E de todos os pacientes internados, 31% deles tinham sequela de febre reumática e precisaram de operação, né? Então, são internações prolongadas, muito custosas, e a gente vai ver que o manejo em nível de atenção básica é importante para tentar reverter esses quadros. Epidemiologia, né? Como eu disse, é uma bactéria que pode causar uma faringite bacteriana e pode causar um impetigo, e somente a faringoamidalite causada pelo estreptococo está relacionada com febre reumática. As lesões de pele não são capazes de progredir para a febre reumática nem para a cardiopatia. A explicação para isso é de que a febre reumática tem um componente de autoimunidade. Agora, para isso tem que ter estímulo suficiente. E a barreira da pele ela é suficiente para funcionar como barreira de não estimular tanto o sistema imunológico. E por esse motivo que quando é só impetigo, a complicação com febre reumática não é comum.
É bom lembrar também, né, que a gente está falando de faringoamidalite, mas 80% de todas as faringites são virais. Somente uma pequena proporção é bacteriana. Só que desses 20% que sobram, praticamente 100% são causados por esse germe. Então, daí a outra importância da gente discutir esse tema, né? Que a maior parte das faringites bacterianas são streptocócicas pelo Streptopiógenes. A faixa etária mais acometida é de 5 a 18 anos. E ela possui uma distribuição universal, como a gente disse. Só que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é a principal causa de cardiopatia adquirida em crianças e em adultos jovens. E, como a gente falou, causa muita incapacidade. Por isso que é importante a discussão do tema. Na etiopatogenia, eu achei isso muito interessante porque eu realmente não me lembrava disso, né? Às vezes a gente lembra da exposição ao germe, levando a faringite e tendo critérios para diagnosticar febre reumática. Mas, na verdade, existem fatores genéticos de suscetibilidade à doença. Então, não é só para quem é exposto, né? É para quem é exposto e para quem tem suscetibilidade genética. E eles já estudaram isso, e isso fez eles descobrirem que algumas populações, de uma maneira explicável somente pela questão imunológica e genética, elas não desenvolvem a febre reumática, ainda que sejam colonizadas pelo estreptococo. Na cardite, o processo autoimune ele é muito importante. E por que eles descobriram isso, né? Alguns antígenos da bactéria são muito parecidos com alguns antígenos que estão presentes no endotélio do coração. Então, os anticorpos que são gerados, né? Tem vários anticorpos. O que a gente mais vai falar são os anticorpos anti-streptolisinas, né? Esses anticorpos eles têm um mimetismo, eles conseguem reconhecer por uma semelhança os antígenos do endotélio do coração e aí podem mediar esses efeitos direto no coração. É desta forma que o processo... Volta um pouquinho, Diana. Ótimo. Esse último item aqui pode parecer muito específico, mas é interessante a correlação. Quando o indivíduo é exposto ao estreptococo e o padrão de resposta que ele apresenta é do tipo TH1, gera-se mais respostas inflamatórias, do tipo interferon gama, por exemplo. Esse padrão de resposta, ele é o responsável por gerar cardite e dano no coração. É muito processo inflamatório e pouco anticorpo. Quando o padrão de resposta é predominantemente TH2, né, é mais anticorpo. E aí os sintomas que o paciente mais apresenta não são de cardite, mas geralmente são de coreia e de artrite. Então, isso é questão de vários concursos que diz, né, que padrão de resposta... Paciente que tem cardite grave geralmente não tem artrite. Ou paciente que geralmente tem coreia não tem cardite grave. Porque geralmente o padrão de resposta imunológica ativado é muito diferente. Isso é uma coisa interessante que a gente viu e a gente quis colocar aqui para vocês. Próximo. Bem, diagnóstico, né? O diagnóstico já foi modificado várias vezes e a gente vai apresentar o último critério de 94, que são os critérios de Jones. O critério de Jones ele diz o seguinte, que tem que seguir os critérios clínicos com evidência de infecção estreptocócica. A OMS reconheceu que nenhum país do mundo, principalmente os em desenvolvimento, não consegue fazer cultura de um aspirado da orofaringe para conseguir identificar a bactéria. Então, a gente tem que fazer isso baseado em critério clínico. Se 80% das faringites são virais, como é que a gente pode pensar que ela é bacteriana? Por essas características. Somente as bacterianas causam mal-estar geral, com vômitos, uma febre muito elevada, com hiperemia e edema da orofaringe, tem muita petequia e exsudato purulento, além de gânglios cervicais palpáveis e dolorosos. Nas virais, o que mais chama a atenção são coriza, tosse, rouquidão e uma conjuntivite. Então, isso ajuda a gente a pensar se a gente pode esperar um pouco mais para observar para iniciar o tratamento. Quando a gente suspeita, o protocolo diz que o início do tratamento com antibiótico tem que ser feito até 9 dias do início dos sintomas, que é assim que a gente prevê as complicações crônicas como a cardite. Quais são esses critérios? Para um primeiro surto, então um paciente que nunca teve febre reumática na vida, como é que a gente diagnostica? Ou tem que ter 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores. Então, os maiores são cardite, artrite, coreia de Sydenham, eritema marginado e os nódulos subcutâneos. E os critérios menores são febre e artralgia, marcadores de fase aguda positiva e um intervalo PR do eletro alterado, né? Mais alargado. E aí, como está escrito ali embaixo, né? É adaptado de 92, que diz que tem que ter evidência de infecção pelo estreptococo. Mas a OMS já dá respaldo para a gente,
para dizer que só por critério clínico a gente pode se basear e suspeitar se é ou não uma infecção por estreptococo ou por vírus. Pode passar, Diana. Vou falar brevemente dos critérios maiores, que eu achei os mais interessantes da gente falar. O critério não é maior e menor por frequência de acometimento ou de ocorrência, é por especificidade, né? Artrite. A artrite diferencia-se de artralgia, porque além de edema e de dor, tem que ter limitação para fazer a movimentação daquela articulação. Então, se só tiver dor, é artralgia, é critério menor. Agora, se tem edema e você não consegue, por exemplo, fletir uma articulação, por exemplo, a interfalangiana, isso é artrite. É o maior, de todos os sintomas maiores, os critérios maiores, é o mais comum, em 75% dos casos. Ele acomete precocemente. Então, assim, apresenta sintoma, a artralgia acontece nos 3 primeiros dias. Ela é autolimitada em cerca de 1 semana. Ela responde muito bem a anti-inflamatório não hormonal. E é aquilo que eu falei para vocês, tem correlação inversa com a cardite. Tem muita artrite, geralmente vai ter pouca cardite. O padrão é assimétrico e migratório, mais em membros inferiores. Então é aquela dor crônica que começa no joelho, daqui a pouco ela desaparece do joelho e migra para o outro joelho. Não tem simetria, né? Os dois lados não são iguais. A cardite é a única que deixa sequelas. E olha que interessante, nos primeiros surtos, praticamente mais da metade dos pacientes vão apresentar algum acometimento cardiovascular. Se eles vão ficar com sequelas ou não, tudo depende do caso. O diagnóstico geralmente é nas 3 primeiras semanas, pode acometer qualquer um dos segmentos do coração, tanto pericárdio, quanto miocárdio, quanto endocárdio, mas o que causa mais disfunção são as valvites aórticas e mitrais, como que é o desse paciente que a gente trouxe. A maior parte dos pacientes são subclínicos, mas existe uma estratificação em leve, moderada ou grave, que é uma classificação pelo ecocardiograma. A coreia, se Jefferson quiser complementar depois, né? A coreia de Sydenham, que é o que a gente observa, ela acomete mais crianças e adolescentes, tem uma predileção maior pelo sexo feminino, geralmente até no máximo 20 anos. Ela é insidiosa, então assim, é uma complicação crônica, geralmente ela surge cerca de 4, 5, 6 meses depois, pode durar cerca de 1 ano, mas na maior parte das vezes ela é autolimitada e também não deixa sequelas funcionais. A coreia são movimentos que são involuntários, descoordenados, que pode envolver desde cabeça, tronco e membros e ser realmente um comprometimento funcional para o paciente. A gente vai falar depois brevemente dos tratamentos, mas na maior parte das vezes não se trata, porque além de ela não ser comum, ela é autolimitada. Outro, Diana. Os 2 últimos, que são muito raros, mas eu só trouxe as imagens para a gente lembrar, se algum dia a gente vir. O eritema marginado são essas lesões múltiplas que parecem umas serpentes, elas não coçam, geralmente elas se fusionam, têm um aspecto de serpente, elas aparecem e desaparecem de minutos a horas e são associadas à cardite. Geralmente o paciente que apresenta isso tem um acometimento pulmonar, cardíaco, geralmente. Os nódulos subcutâneos também são raros. Esses sim, também são questão de prova. Esses são associados à cardite grave. Se eles estão presentes, a probabilidade de ter cardite grave é enorme. Surgem de 1 a 2 semanas após a infecção, são múltiplos também, como naquela foto ali. Não tem característica inflamatória, então ele é duro, enrijecido, coberto por pele normal, mas não dói. E ele desaparece também, depois de algum tempo. E surge em 1 a 2 semanas depois da infecção. Esse quadro aqui, a gente colocou só para entender uma coisa, que o primeiro episódio de febre reumática, ele é diagnosticado pelos critérios de Jones, mas já não mais se reconhece os critérios de Jones para você diagnosticar uma recorrência da febre reumática, que é o que muito acontece. Então, se o paciente teve febre reumática e não tem lesão cardíaca, sempre é para considerar os critérios de Jones, como a gente já havia apresentado. Se o paciente recorre, mas ele já tem doença reumática estabelecida, não precisa de ter 2 critérios maiores, basta ter 2 critérios menores para a gente indicar que ele está reinfectado e para fazer um retratamento. A coreia de Sydenham e a cardite reumática de início insidioso, o que os estudos mostram é que pela raridade de apresentação desses sintomas, quando a gente diagnostica, ainda que isoladamente, sem ter critério maior, só a coreia de Sydenham isoladamente, mesmo sem evidência de infecção estreptocócica, é igual a tratar para febre reumática. Justamente porque não existe outra complicação que possa se associar dessa forma. Já que a outra coreia que a gente tem é uma doença hereditária, né? Que é de Huntington, acho que é.
Próximo, Diana. Beleza. Isso aí que eu falei para vocês, né? Que é o nosso paciente. Lesões valvares crônicas da cardiopatia reumática crônica, geralmente no início que se tem é insuficiência mitral e insuficiência aórtica. Depois que ela cronifica, por causa das sequelas, o paciente desenvolve uma estenose, que é parte do que a gente observa nesse paciente da gente. Então, no caso dele, não há necessidade de critérios adiagnosticais de critérios adicionais para o diagnóstico de cardiopatia reumática crônica, porque são lesões valvares que praticamente, quando aparecem isoladamente, a gente sabe que são sequelas de febre reumática. Próximo, Diana. Exames complementares. A diretriz diz que todo paciente que tem febre reumática, ainda que assintomático, tem que se fazer uma radiografia de tórax. Você pode ver congestões em fases iniciais, pode ver remodelamento cardíaco, porque você pode ter insuficiência cardíaca aguda. O eletrocardiograma também é protocolado, todo paciente tem que fazer, porque um dos critérios menores são diagnosticados assim. O ecocardiograma é uma dúvida, mas eles defendem que países com incidência alta, maior do que 10%, todos os pacientes deveriam fazer ecocardiograma. No Brasil, a última incidência dizia que a nossa era de 6,5, né? Mas isso muda muito de uma região para outra, né? Então, é sempre bom usar os critérios clínicos. E os marcadores de fase aguda, isso também é uma coisa interessante. O VHS e o PCR, apesar deles aumentarem precocemente, eles também caem com 2 a 3 semanas. Então, como a gente está falando de complicações crônicas da doença, a gente tem que usar marcadores que consigam permanecer altos por mais tempo e que só caiam quando a doença controlar. De todos os marcadores de fase aguda positiva, o que serve para avaliar as complicações mais crônicas é essa alfa-1-glicoproteína ácida. Isso também é muita questão de prova de concurso, né? Por que o VHS e o PCR têm limitações no acompanhamento da febre reumática? Porque eles aumentam precocemente, também caem precocemente no sangue, diferente da alfa-1-glicoproteína. Próximo. Bem, o tratamento da fase aguda, né? A gente geralmente faz tratamento a nível ambulatorial. Raramente o tratamento é por internação. Os tratamentos que são por internação são para cardite grave ou moderada, quando a artrite incapacita, né? Por questão funcional da articulação, e quando a coreia ela é muito grave. O objetivo do tratamento é sempre esse, é erradicar o paciente que está com estreptococo, para que ele não esteja mais colonizado por aquela bactéria e ela não possa cronificar. Então, suprimir o processo inflamatório, reduzir a repercussão clínica no coração. As articulações a gente maneja com anti-inflamatório não hormonal, como eu disse, além de erradicar o estreptococo e promover o alívio dos sintomas. Aí a Diana vai falar depois qual é a posologia, qual é o período, qual é o antibiótico que tem que ser utilizado. Bom, então, profilaxia primária, basicamente, é o tratamento da fase aguda, né? Quando fazer na suspeita clínica, e você tem até 9 dias para iniciar, suspeitou que a faringoamidalite é estreptocócica, né? Até 9 dias já o tratamento é eficaz. O objetivo é diminuir a exposição antigênica e, consequentemente, prevenir o primeiro surto da febre reumática. E também não só tratar esse paciente que está com a infecção, diminuir a exposição ambiental desses streptococos, né, prevenindo a recorrência na comunidade. Bom, a primeira escolha é sempre penicilina benzatina, tá? Quando o peso é menor do que 20 quilos, são 600 mil unidades. A partir desse peso é a dose habitual, de 1.200.000. Alternativa, penicilina V, na dosagem de 25, aquela de 8 em 8 horas. É uma coisa que é mais difícil a adesão do paciente. Então, você tem que realmente ver se o paciente tem alergia para usar essas alternativas. A amoxicilina também em dose, em adulto, de 500 miligramas de 8 em 8 horas. Como alternativa, tem a ampicilina, né? 100 miligramas por quilo dia de 8 em 8 horas. No período de 10 dias, para você ver que dificulta a adesão, né? Ao passo que a penicilina benzatina é dose única. Então, a gente sempre procura ver bastante essa questão da alergia, né? Como foi o relato, né? Que a mãe é alérgica à penicilina. E você tem que... A bezetacil, você tem que perguntar como foi, para ver se aquilo realmente se trata de uma alergia, antes de propor alternativas ao tratamento com bezetacil.
tá? Então, se realmente for alergia à penicilina, a primeira escolha é a eritromicina. É por 10 dias também e uma dose mínima de 1 grama por dia, né? Aí a alternativa, clindamicina e a ela a azitromicina. A azitromicina por 3 dias, 500 miligramas dia. Bom, profilaxia secundária. Para quem eu faço profilaxia secundária? Para quem tem reumática ou para quem tem cardite comprovadamente reumática, né? Mais uma vez, primeira escolha, penicilina benzatina, tá? A 21 dias naquele esquema do peso. Menos que 20 quilos, 600 mil e mais a dose habitual, de 1.200.000. Penicilina V, como alternativa à penicilina benzatina, 250 miligramas de VO, mas de 12 em 12 horas, tá? Em caso de alergia à penicilina, sulfadiazina, tá? Uma vez ao dia, de acordo com o peso também. Em relação à sulfadiazina, se você tiver uma leucopenia de 4.000, menor do que 4.000, você tem que interromper a sulfadiazina e optar por um outro tratamento. Em gestantes também é contraindicada a sulfadiazina porque ela dá icterícia fetal, tá? Então, assim, não pode fazer. A segunda escolha é, mais uma vez, a eritromicina, de 12 em 12 horas. Pode passar. Bom, duração da profilaxia secundária. Depende basicamente da gravidade da cardite, tá? Febre reumática sem cardite prévia. Vai fazer até os 21 anos ou 5 anos depois do primeiro surto. Então, quando eu escolho o que for maior, de maior duração, tá? Febre reumática já um pouquinho mais grave, com uma cardite prévia, insuficiência mitral leve ou residual, ou resolução da lesão valvar. Você prolonga um pouquinho, vai fazer até 25 anos ou 10 anos depois do primeiro surto, mais uma vez valendo o que tiver maior duração. Uma lesão valvar residual moderada, severa, aí é até os 40 anos. Ou por toda a vida. Mas por toda a vida como? Depende da exposição daquela pessoa ao estreptococo. Por exemplo, profissionais de saúde, professores que são muito expostos, aí é para a vida toda. Ou depois de cirurgia valvar, aí obrigatoriamente também é para a vida toda. Gente, gostaria de agradecer a vocês. E a gente finalizar a apresentação sobre febre reumática, que ainda é muito incidente no nosso país devido às condições socioeconômicas. O Júnior falou que o gasto é muito alto, então a gente tem que estar sempre atento para fazer realmente a profilaxia o quanto antes e evitar essas recorrências e a exposição ambiental a esses streptococos. Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que febre reumática é uma patologia que a gente sempre aprende, né? Também acho que todo tratamento crônico ou tratamento que depende do paciente, às vezes fica meio complicado. O doente trata, some e ele não dá a sequência essencial e necessária nos ambulatórios. E às vezes lá na frente tem o dano grave, que na minha opinião é a cardite, né? A doença cardiológica. Já vi, muitas vezes, não muito, mas já vi, crianças, meninas, abrirem o quadro com coreia. Me procurar no ambulatório de neurologia, fazendo movimentos coreicos. Às vezes coreia com atetose também confunde um pouco. O que é isso? É aquela criança que, incoordenada e com movimentos incoordenados, e também andando com uma marcha completamente atáxica. A doença Coreia de Sydenham também é chamada como a dança de São Vito. No grego era, na verdade, aquela criança desajeitada e aquela criança que tinha um andar muito esquisito. Então, nada mais é que a doença coreo-atetósico. Existem 3 patologias neurológicas do sistema extrapiramidal, chamado como coreia, atetose
e hemibalismo. É outra coisa completamente diferente. Mas se completam por uma hiperatividade adrenérgica no gânglio da base, por esses imunocomplexos. E o imunocomplexo da febre reumática dá essa hiperatividade adrenérgica. O tratamento de escolha para essas crianças é o haloperidol. O haloperidol, o nosso antigo Aldol, com doses crescentes, consegue controlar essas caretas. E as crianças fazem umas caretas, mexem os olhos, e aí começa a ter como se estivesse dançando na tua frente. E um exame físico rápido é você pedir essas crianças para estender a mão. A mão dessas coreias, geralmente essa mão consegue fazer um jeito, eu não sei desmunhecar, mas é mais ou menos uma desmunhecada com essa mão um pouco fletida e principalmente com a mão levantada para frente. Se chama mão da Coreia. Então, os movimentos coreotetósicos pelos imunocomplexos são tratados pelo haloperidol. Graças a Deus tem na verdade, uma evolução benigna, como o Júnior falou. Senão não dá para ninguém ficar dançando e fazendo careta a vida toda. Mas que eu acho que com o Aldol dá para a gente controlar bem. Tenho sempre preocupação com o coração. A febre reumática é a doença grave. E o que a Diana também falou com toda a propriedade é saber tratar direito esses pacientes. É não deixar eles fugirem, nem os médicos também não intervirem adequadamente. Que às vezes dá o benzetacil, aí o benzetacil não tem no mercado, aí deixou de tomar o remédio, não tem dinheiro para comprar, aí esqueceu, ficou bom da fase aguda, e aí se perde aquele doente, e lá na frente aparece a insuficiência cardíaca, um sopro enorme, aí já está as coisas numa evolução que a gente não espera. Acho muito boa a aula, acho muito boa, achei didática e gostei. Eu acho que sempre bom que a gente, certamente Júnior estudou um pouco, né, Júnior? Certamente Diana estudou, eu também dei minha estudadinha e todos nós aprendemos com a belíssima aula dos dois. Então queria saber se alguém quer fazer algum outro comentário, alguém quer falar alguma coisa, que a gente está nesse momento aqui para isso. Ô Jefferson, só para dar a devolutiva, né? Esse caso a gente atendeu junto com a Mariana, supervisora de clínica médica, e o manejo inicial foi otimizar a insuficiência cardíaca dele, né? Usava um diurético poupador de potássio, mas tinha que usar um diurético que realmente retirasse a sobrecarga de volume. Aí a gente iniciou a furosemida e beta-bloqueou o paciente, né? Com carvedilol uma vez por dia, e ele vai ser acompanhado por nós. A gente pediu outro exame de imagem, porque era de 2013, e avaliação pela cirurgia cardíaca, porque evoluiu para insuficiência cardíaca e muito provavelmente deve ter feito estenose da válvula, para ver se tem indicação cirúrgica ou manejo conservador mesmo. E vai fazer, como a Diana disse, apesar dele ter mais de 40 anos, mora numa comunidade, a exposição a estreptococo deve ser enorme, então a gente não tem como garantir que ele não vai ter recorrência da febre reumática. Então, para erradicar o estreptococo, vai ficar fazendo penicilina durante 21 dias. A cada 21 dias, né? Esses pacientes que têm hipersensibilidade ou têm anafilaxia ao antibiótico, né? A penicilina é uma coisa meio desagradável, né, ô Júnior? Eu não sei se vocês já viram algum paciente, graças a Deus não, né? Porque o cara com febre reumática que diz sou alérgico à penicilina, você já fica... Não é que os outros não possam agir, né? Mas é que a penicilina tem uma ação mais imediata e mais prática, né? Da gente poder usar o remédio. Parece que a benzatina também teve uma certa dificuldade aí para usar, né? Nesse momento, não estava tendo, né? Eu também escutei isso que a Luísa está falando e uma certa dificuldade. Para ele a gente conseguiu com facilidade. Então, assim, a única coisa que a gente vai ter que controlar é a posologia. Mas, assim, às vezes a gente teve dificuldade. No primeiro surto, nem sendo febre reumática, faringoamidolite estreptocócica, às vezes a gente tinha que fazer a amoxicilina por 10 dias, porque não tinha na unidade. Não é nem porque nos negavam, é por desabastecimento mesmo. A indústria não se prontifica a fabricar um medicamento que é barato, né?
queria... Então, Moura, eu sou da época como você é mais velho que eu, e a gente usava muita benzetacil para amidalite, né, Moura? Agora eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Moura, que eu não vejo os pediatras usando mais... Vem cá. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu não vejo mais pediatra usando benzetacil. Não estou falando que está errado nem que está certo, mas eu quero aprender com você por quê. Tem que sentar ali, Moura. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, em primeiro lugar, é que está difícil de encontrar. Segundo lugar, que as mães têm uma resistência muito grande ao benzetacil. Então, é difícil você fazer o benzetacil. Outra é difícil de encontrar, e segundo também é a resistência bacteriana. Você hoje faz o benzetacil, a criança volta 3 dias depois. Por acaso, amanhã eu vou examinar uma criança que eu fiz o benzetacil no consultório, porque ela não conseguia tomar medicação oral, a amoxicilina ela não conseguia, vomitava muito, e eu vou rever amanhã. Mas, provavelmente, eu tenho que fazer alguma outra coisa também, ou repetir o benzetacil, fazer de 3 em 3 dias, 3 doses, como fazia antigamente, quando era uma amidalite mais grave, né? Mas é difícil, está muito difícil. Hoje em dia, a resistência é grande, tanto por parte da bactéria, a resistência bacteriana, quanto por parte dos pais. Então, tá bem difícil de usar. Ok. E aí? Alguma pergunta? Só para a gente dar uma luz aí, que existem 2 tipos de coreia, todo mundo, o Júnior já falou. É a coreia de Sydenham, que é a dança de São Vito, e que tem tratamento com Aldol, e a doença degenerativa depois dos 40 anos, que é terrível, chama doença ou coreia de Huntington. Essa é ruim, é de caráter genético e é outro tipo de coreia, também não tem tratamento e tem, na verdade, uma evolução muito ruim. É uma doença degenerativa, também tem coreotetose, ataxia de marcha, e aí começa a comprometer a deglutição, os pares cranianos baixos. Essas pessoas evoluem com demência e evoluem com disfagia severa. Posteriormente, evoluem para a gastrostomia e uma evolução horrorosa. Tenho 2 doentes com coreia de Huntington e não é fácil para a família, todos sofrem e é uma doença muito ruim. Enfim, é uma doença degenerativa que ninguém merece. Então, a coreia de Sydenham é uma coreia tratável e é uma coreia que tem uma evolução benigna. Essas crianças tomam lá seus gotinhos de Aldol e ficam bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, então, novamente agradecendo o Júnior, agradecendo a Diana. Acho que eu vou botar a Diana para falar toda semana aqui, que eu gosto que ela... Porque quando ela não fala, ela fica lá atrás, e quando ela fala, ela fica aqui na frente. Eu gosto dela aqui na frente. Então, quero agradecer a Diana e todo mundo, e agradecer a vocês, novamente, essa aula teórica que eu gosto muito e aprendo demais. Um abraço para vocês.